Irmãs, vocês sabem de quem eu vou falar. Eu vou contar um pouquinho, algumas coisas que essa mulher fez, vocês vão adivinhar quem foi. Essa mulher era determinada. Quando ela queria uma coisa, nada a impedia. Ela fazia de tudo para conseguir o que ela queria. Essa mulher, ela era fenícia. Ela casou com o rei de Israel. Esse casamento foi um casamento por interesses políticos. Por quê? Porque existia o reino do norte, o reino do sul. E o povo estava dividido, porque existiam, de um lado, o Deus de Israel e do outro lado, um Deus pagão, um Deus falso. Então, o que o povo pensou ali? Olha, já que existe essa divisão, vamos fazer um casamento com uma mulher estrangeira, uma mulher que serve a um Deus pagão, com o rei de Israel. E assim a gente vai fazer com que o povo se torne uma coisa só. E essa mulher, ela foi. E ela foi decidida, ela foi sabendo para que ela foi. Ela chegou lá em Israel, casou com o rei de Israel. E ela mostrou para que ela foi. E aí, quem foi? Esther? Não. Jezabel? Quem acha que foi Jezabel? Então vou contar mais um pouquinho, porque esse lado aqui ainda não se decidiu. Essa mulher, um belo dia, o marido dela estava triste, depressivo, sem comer. A Bíblia fala que ele estava lá deitado, todo amuado. Aí ela chegou e aí falou assim: o que foi, amor? O que você tem? Tá chorando, depressivo? O que fizeram com você, amor? E ele lá, assim, mas você nem comeu. Não, ele nem comeu. Aí ele contou para ela, sabe o que aconteceu? Chorando, porque homem é assim, né? É fraco. Contou para ela, sabe o que aconteceu? Eu quero uma vinha. Só que o dono da vinha não quer me vender. E aí, quem era? Agora sim, Jezabel. E aí ele falou para ela assim, olha, eu quero uma vinha, eu tenho dinheiro para comprar, eu sou o rei. E ele não quer me vender a vinha. Sabe o que ela fez? Peraí, amor, que eu vou resolver. Eu mesma vou lá resolver. E ela foi. E o que ela fez? Juntou um povo, falou assim, ó, vocês vão lá, vão levantar um falso testemunho, vão dizer que Nabote, que era o dono da vinha, vão dizer que ele está adorando outros deuses, vai falar mal dele, inventa um monte de coisa lá dele, até que ele seja apedrejado e morra. Porque essa vinha tem que ser do meu marido. E ela foi, irmãos. E ela conseguiu o que ela queria. Levantou falso testemunho, Nabote foi apedrejado e morreu. Mas ele não abriu mão da vinha. Mas ela foi determinada. E a Bíblia fala que essa mulher, ela não media esforços. Ela foi para Israel, ela casou com o rei, determinada em fazer com que todo o povo que adorava o Deus de Israel passasse a adorar o seu Deus, que era Baal. Ela pegava dinheiro do templo de Israel, do Deus de Israel, para financiar os profetas de Baal. Eram 450 homens, mais 400 outros homens de uma outra deusa também pagã. Mas ela não media esforços para adorar o Deus dela. Sabe o que ela fez?
ela conseguiu convencer o marido dela, o rei Acabe, que conhecia o Deus de Israel. Ela conseguiu fazer com que ele adorasse Baal. Ela conseguiu fazer com que ele construísse templos para Baal ser adorado. A Bíblia diz que Jezabel tinha uma influência gigantesca, que o reinado ali de Acabe era praticamente dominado por ela, porque ela conseguia tudo que ela queria. Ela era determinada, ela tinha uma personalidade forte, ela não desistia, ela influenciava o marido, ela influenciava os filhos, porque a Bíblia diz que ela teve 3 filhos. A filha dela era igualzinha a ela. E os filhos dela, quando assumiram o reino, quando o pai morreu, a Bíblia diz que ela continuava dominando o reino. Sabe por quê? Porque ela tinha ensinado muito bem aos filhos dela. Ensinado aquilo que ela acreditava. E aí a Bíblia diz, Jezabel, uma certa vez, ela ali provocando os profetas, provocando o povo ali do Deus de Israel, e um dos profetas que tinham permanecido era Elias. Então Elias falou assim, olha, vamos resolver esse assunto de uma vez. Você veio para cá, casou, fez a confusão toda, quer que todo mundo adore esse Deus. Vamos fazer aqui uma prova. E esse povo vai ver quem é o verdadeiro Deus. E o que eles fizeram? As irmãs se lembram? Um altar, não foi? Então as irmãs sabem da história. Então Elias construiu o altar, colocou água, os profetas de Baal construíram o altar deles, clamaram, nada de Baal responder. E quando Elias clamou, o que aconteceu? Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Mas mesmo assim, Jezabel não desistiu, porque ela era determinada. Ela acreditava no Deus que ela servia. Ela viu que o Deus de Israel consumiu o holocausto. Todos viram o que o Deus de Israel fez. E mesmo assim ela continuou adorando Baal. E ela fez, sabe o que? Falou assim, Elias, mesmo assim eu vou te matar. E aí Elias, fugiu. Irmãos, Jezabel era terrível, terrível. A Bíblia fala que Acabe reinou 21 anos. Não houve na história de Israel um rei pior do que Acabe. Porque quem reinava era sua esposa. As mulheres, elas têm um certo poder de influência. Tem ou não tem? Influencia o marido ou não? Não, né, irmã? Mas eu falo para a senhora. Eu não influencio. As mulheres influenciam, sim. Influenciam os maridos, influenciam os filhos, influenciam as crianças, influenciam. É uma realidade. Deus nos fez assim. E Jezabel, ela tinha todas essas características que nós já conhecemos. Mas tinha um detalhe ali muito interessante. Que Jezabel, o nome dela significava Baal é marido. Então isso quer dizer, irmãos, que para Jezabel estava tudo bem. Estava tudo certo. As atitudes de Jezabel estavam todas certas. Sabe por quê? Porque as atitudes dela simplesmente refletiam o Deus que ela servia. Porque nós somos assim, o ser humano é assim. A mãe reflete, o filho reflete a mãe. Não é assim? A gente reflete aquele que a gente adora. Nós imitamos aquele que a gente adora. Então, para Jezabel estava tudo certo.
Não tinha problema nenhum para Jezabel levantar falso testemunho, porque o Deus que ela servia era falso. Não tinha problema nenhum para Jezabel fazer com que uma pessoa fosse morta, porque o Deus que ela servia aceitava sacrifício humano. Não tinha problema nenhum para Jezabel querer riqueza, tirar o dinheiro do templo do Deus de Israel. Não tinha, porque o Deus que ela servia era um Deus que era adorado para providenciar a colheita, para providenciar a riqueza. Então, para Jezabel estava tudo certo, porque as atitudes dela refletiam o Deus que ela servia. Mas a pergunta nessa noite não é quem era Jezabel. A pergunta nessa noite é: quem é você? Que mulher sou eu? Que mulher é você? Qual é o Deus que você reflete? Qual é o Deus que as suas atitudes estão refletindo? Qual é a influência que você causa no seu marido? Qual é a influência que você causa dentro da sua casa? Qual é a influência que você causa no seu trabalho? O que é que os seus filhos estão vendo dentro da sua casa? A quem seus filhos estão copiando? Porque o Deus de Israel, o Deus a quem você serve, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de verdade. Então a mentira não é um fruto do Deus de Israel. E nós facilmente criticamos Jezabel. E muitas vezes dizemos assim: aquela ali, tem o espírito de Jezabel. Mas nós precisamos olhar aqui dentro. Que mulher é você? Que mulher é você? Qual é o Deus que você está refletindo? Para você que está aqui dentro, que diz servir ao Deus de Israel, não cabe levantar falso testemunho. Não cabe ficar feliz quando você vê alguém sendo destruído por algo que você lançou. Não cabe se alegrar na tristeza de alguém. Para quem serve o Deus de Israel, as atitudes de Jezabel não cabem. Nós precisamos nessa noite, irmãs, refletir: que mulher sou eu? Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, o que é que eu estou refletindo? Irmã, se olhe no espelho. A Bíblia diz que Jezabel, quando o filho dela morreu, um outro homem levantado ali por Deus, Jeú, assumiu o reino. E quando o filho de Jezabel morreu, sabe o que ela fez? Ela levantou, arrumou o cabelo, pintou os olhos. Pode ler a Bíblia, está escrito. Pintou os olhos e foi para a janela provocar Jeú. Então, irmãs, quando você se olhar no espelho, não olhe a aparência, olhe o que está dentro de você. Porque Jezabel estava completamente podre por dentro. A aparência, ela poderia estar linda, maravilhosa, uma rainha. Mas e dentro dela, o que ela era? As atitudes dela simplesmente refletiam o que ela era. E quando Jezabel foi ali na janela para confrontar Jeú deu uma ordem que Jezabel fosse lançada da janela, porque existia uma profecia que Elias tinha dado de como seria a morte de Jezabel. E Jezabel caiu da janela, foi lançada, morreu. A Bíblia diz que os cães comeram o corpo de Jezabel. E a história diz que eles só não comeram as mãos, os pés e a cabeça. Porque nem os cães queriam o resultado das obras de Jezabel. Nem os cães queriam aqueles pés por onde Jezabel havia passado.
Nem os cães queriam aquela cabeça que só projetavam coisas ruins. Uma mente maligna. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós. E essa palavra é para nós que estamos aqui. Não é para aquela, mas aquela irmã deveria ter vindo. Não! Deus sabia quem estaria aqui nessa noite. Essa palavra é para cada uma de nós. Qual é o Deus que você está refletindo? Qual é o Deus que você está refletindo? Que mulher foi Sara? Que mulher foi Jezabel? Mas a pergunta nessa noite é: que mulher é você? O que você está fazendo com o Deus de Israel na sua vida? Por onde você passa? Qual é a mensagem que você está passando? O Deus de Israel é um Deus bondoso, um Deus verdadeiro, um Deus misericordioso. É um Deus de amor, é um Deus paciente. Esse é o nosso Deus. Não podemos refletir nada diferente disso. E agora, irmãos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Cada um volta no seu tempo. Se lembre do dia que você aceitou Jesus. Se lembre da mulher que você era antes de aceitar Jesus. E agora se lembre da mulher que Jesus te tornou. Da mulher que Deus te fez ser. Onde está aquela mulher? Aonde foi parar aquela mulher que Deus te fez ser? Aonde ela está, irmãos? Todas nós passamos muitas situações difíceis das nossas vidas. Todas. Você não é a única. Todas. Aonde está aquela mulher que Deus fez em você, que Deus te fez ser? Talvez você possa dizer assim: lembrei, aquela mulher que Deus me fez ser, ficou lá atrás quando eu me casei. Porque o casamento me fez mudar, e as situações foram acontecendo, e agora eu estou perdida dentro de mim, eu nem sei mais que mulher sou eu. Ou talvez você diga assim: irmã, aquela mulher que Deus me fez ser, ela ficou lá atrás quando eu tive um divórcio. Acabou comigo, me destruiu. Ou talvez você diga: irmã, aquela mulher que Deus me fez ser, ficou lá atrás quando eu fui traída. Aquela mulher que Deus me fez ser, ela ficou lá atrás quando uma irmã falou de mim o que não era verdade. São tantas as situações que podem ter feito com que você tenha se perdido dentro de você e se esquecido de quem realmente você é. Mas o tema desse congresso não é em vão. E Deus não te trouxe aqui em vão. E você pode até dizer assim: irmã, eu não sei quem eu sou. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu acordo de manhã, eu não sei nem o que fazer. Eu não tenho nem vontade para nada. Nada para mim tem graça. Eu estou perdida dentro de mim. Eu não sei que mulher sou eu. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para ressuscitar dentro de você a mulher que Ele te deu, a mulher que Ele quer que você seja, porque você sabe qual é essa mulher, mas você precisa ter força para ir buscar lá atrás onde ela ficou. Irmãos, as feridas acontecem, nós somos feridos mesmo, em vários aspectos das nossas vidas. Mas o nosso Deus, Ele cura.
E o que tem que restar em nós são somente as marcas. Porque as marcas, elas não doem. Elas não são feridas, elas são marcas. Porque as marcas, quando nós olhamos, nos lembramos, eu passei por isso, mas o Senhor me sustentou e me trouxe até aqui. E Ele me tornou a mulher que eu sou. Um dia, irmãos, eu estava saindo da igreja, eu era uma jovem sozinha na igreja. Mas eu ria na igreja e chorava quando eu estava subindo a rua para pegar o ônibus. E um dia eu saí da igreja, ri, glorificou o Senhor, tudo bem, fui embora. E no caminho que eu fazia da igreja para casa, 1h30, sempre 1h30 da igreja, não sei porquê. E no caminho que eu estava fazendo, eu comecei a subir a ladeira chorando. E eu dizia assim, Senhor, por que tem que doer? E chorava. Senhor, por que tem que doer? Eu sou tua serva. Eu escolhi te servir. Por que tem que doer? E aí veio um irmão correndo, gritando, Rani, espera. Eu falei, pronto, eu ri tanto na igreja, agora ele vai me ver chorando. Aí eu disfarcei, virei, esperei, ele chegou em mim e falou assim, Rani, tem que doer mesmo. Tem que doer mesmo. Tem que doer, porque em Jesus também doeu. Ele também foi ferido. E você precisa carregar as marcas do Deus que você serve. Então tem que doer, porque essas marcas vão te fazer forte. Irmãos, Deus não poupou o seu único filho. Ele não poupou Jesus do sofrimento. Por que nós achamos que temos o direito de sermos poupadas? Não temos. Nós vamos sofrer também. Mas nós precisamos nos posicionar. Jezabel se posicionou. Jezabel era terrível. Servia a um Deus falso. Um Deus que não falava com ela. Baal não falava. Eles passaram horas clamando. Baal não respondeu. E ela mesmo assim saiu de lá, servindo a Baal. Por que é que nós não conseguimos ser determinadas assim para servir ao Deus de Israel? Por que é que qualquer situação, porque qualquer atitude humana nos faz desistir da mulher que Deus nos fez ser? Você precisa se levantar. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa quem te feriu, não importa. O que importa é que o Deus de Israel te fez uma mulher verdadeira, uma mulher forte, uma mulher corajosa. O Deus de Israel te conhece pelo teu nome. Você não é uma estranha, você não é uma alma vagando sozinha no mundo. Existe um Deus que cuida da sua vida. Se levante. Minha irmã, se levante nessa noite. Não vá embora sem saber que mulher você é. Não saia daqui nessa noite sem encontrar a mulher que se perdeu dentro de você. Não faça isso com você mesma. Sonhe. Não importa quem te diga que você não pode sonhar mais, que você já está velha, que já passou o tempo. Não é real. Deus está vivo. Você está viva. Enquanto você tem o fôlego de vida, você pode fazer. Você pode levantar da cama. Você pode planejar. Você pode conquistar. Existe um Deus que luta pela sua vida todos os dias. Não desista. Não desista. Seja forte. Decida, Senhor, eu vou me levantar. Senhor, a partir de hoje, a mulher que entrou aqui vai morrer. E o Senhor vai hoje ressuscitar dentro de mim a mulher que o Senhor fez. Porque nós servimos a um Deus vivo. E nós não vamos aceitar refletir um Deus falso.
Nós não vamos aceitar denegrir a imagem do nosso Deus, porque Ele enviou tudo o que Ele tinha pelas nossas vidas. Se valorize, se ame. Qual é o modelo que a Bíblia fala de amor? Deus fala assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você saber qual é a medida que você tem que amar o seu próximo, primeiro você tem que amar a si mesmo. Se ame. Não se anule. Levante, reaja. Seja forte, o Senhor te escolheu. Não enterre os dons que o Senhor te deu. Não deixe que as pessoas ao seu redor te moldem, te coloquem numa bolha. Você serve ao Deus de Israel, um Deus que não decepciona. Nunca, nunca. Ele não nos decepciona, Ele nos ama. Pelo contrário, nós decepcionamos a Ele todos os dias e Ele continua imutável. Ele continua nos amando. E eu tenho certeza que se hoje fosse preciso enviar o Filho dele de novo, Ele enviaria para nos salvar. Porque Ele nos ama. Então não desista de você. Lute pelo seu esposo, lute pelos seus filhos, mas lute por você primeiro. Porque quando Deus criou Eva, Ele criou para ajudar Adão. Ele criou uma mulher para fazer Adão feliz. Então transmita a felicidade. Aonde você passar, principalmente dentro do seu lar, mas você não vai conseguir transmitir felicidade se você não estiver vivendo isso. Então não se anule. Existe hoje no mundo um movimento muito forte para falar de um empoderamento feminino. Mas eles descobriram só agora isso. Porque desde criança minha avó me dizia: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos empoderadas porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então não desista. Se levante. Estou com preguiça. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Qual é o sonho que você não realizou? Um curso, um estudo, um instrumento? Você está viva. Faça. Não espere que ninguém faça por você. Não espere que ninguém faça por você. Essa mulher que se perdeu dentro de você só vai retornar quando você decidir: Senhor, eu quero de volta. Senhor, eu quero ser aquela mulher que o Senhor me fez ser lá no início. Clame a Deus nessa noite. E Ele vai ressuscitar essa mulher dentro de você. E você vai sair daqui dizendo: eu sei que mulher sou eu. Você vai embora dizendo: Senhor, eu tenho a resposta para aquela pergunta. Eu sei que mulher sou eu. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Irmãs, as feridas estão aí, mas o Senhor vai fechar nessa noite. E vão ficar somente as marcas, para vocês se lembrarem que doeu mesmo, mas vocês passaram por elas. Em nome de Jesus, não deixe de fazer nada na casa do Senhor por causa de alguém, porque alguém te falou algo, porque alguém te olhou torto, porque alguém te olhou de cima a baixo. Deus não merece isso. Jezabel era tola. Jezabel era egoísta. Jezabel era desprezível. Nem os cães quiseram o que sobrou dela. Nós não podemos refletir
o que Jezabel refletia, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Então não aceitem, não aceite a mulher que você se tornou por causa das circunstâncias da sua vida. E não pense que foi só você que sofreu, não. Todas nós carregamos as nossas marcas. Mas o que as pessoas nos fizeram não é uma desculpa para definir o que nós vamos fazer hoje. Não é. Chega de encontrar culpados. Chega de encontrar culpados. Ah, Senhor, mas o meu marido. Ah, Senhor, mas o meu filho. Ah, Senhor, mas aquela irmã da igreja. Ah, Senhor, mas a esposa do pastor. Chega de procurar culpados. A mulher que está dentro de você, só você pode resgatá-la. Porque só você sabe aonde foi que ela ficou. Só você sabe em qual fase da sua vida ela se perdeu. Não saia daqui nessa noite sem saber que mulher você é. E isso não serve só para as mulheres. Serve também para os homens. Não saia daqui nessa noite sem refletir a imagem do Deus que você serve. Ou Deus que você diz servir. Porque se você está aqui dentro, eu acredito que é o Deus de Israel. Que é o Deus verdadeiro. Então procure onde foi que você se perdeu. Em qual momento da sua vida você se perdeu. O Senhor está aqui nessa noite para ressuscitar a sua vida. E nós vamos cantar um louvor. E nesse louvor você vai fazer a sua oração. O seu momento com Deus. Não se importe com quem está do seu lado. Porque a salvação é sua se você não cuidar dela. Ninguém vai cuidar para você. Então, nessa noite, converse com o Senhor. E diga, Senhor, me ressuscita. Senhor, me ressuscita. Ressuscita, traz de volta aquela mulher que ficou lá no passado. Você precisa acordar sabendo para onde você vai. Sabendo aonde você quer chegar. Porque Deus é maravilhoso e Ele nos deu um mundo e uma vida para nós vivermos. E vivermos com alegria. Com alegria. Vamos ficar de pé. E coloque a sua vida diante de Deus. Só você sabe aonde foi que você se perdeu. Você e Deus. Então coloque a sua vida diante dele nessa noite. Mas seja determinada. Jezabel era determinada por um Deus falso que não existia. Mas ela era determinada. Então seja determinada pelo Deus de Israel que está vivo. Ele merece o seu vigor. Ele merece o seu sorriso. Ele merece a sua felicidade. Não jogue fora esse amor incondicional que Deus te deu. Coloque a sua vida diante do Senhor. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, o Senhor vai te ressuscitar nessa noite.